Galera, no vídeo de hoje eu queria bater um papo com vocês sobre a Royal Enfield Himalayan. Eu sempre tive uma queda por essa moto desde o seu lançamento. Vocês sabem que eu gosto de moto trail, moto alta. E a Himalayan, quando ela veio para o Brasil, ela veio problemática, né? Com pré-ignição no motor, fritando a junta do cabeçote, trincando ferragem de bagageiro, água no painel, trincando o aro do farol, enfim, problemas bem relevantes, o que queimou o nome dessa motocicleta aqui no Brasil. Mas a Royal Enfield teve uma atitude bem positiva, assumiu os erros e foi de fato evoluindo essa motocicleta ao longo dos anos. Então hoje, com a versão 2023 da Himalayan, muitas alterações foram feitas, esse motor recebeu um remapeamento pela própria marca, então ajustou melhor esse motor para a nossa gasolina brasileira. O pezinho, que era um problema, que ele era alto demais, ele diminuiu um pouco de tamanho para ela equilibrar melhor quando apoiada, né, no descanso lateral. Houve um reforço ali dos bagageiros, da ferragem. O painel aparentemente está mais resistente à umidade, mas ainda embaça um pouco, depois vou comentar sobre isso na parte dos problemas dessa motocicleta, dos problemas atuais. Mas o mais importante e grotesco, que é o motor, aparentemente está tudo certo, tudo resolvido e está tendo um funcionamento legal aí com os seus proprietários. O aro do farol, que quebrava também, foi substituído, agora não quebra mais, não trinca mais. Então essa motocicleta vem evoluindo e agora, neste momento, é uma motocicleta que está sendo muito bem recomendada pela maioria dos produtores de conteúdo motociclístico, inclusive eu, tá? Inclusive eu acho que ela pode ser uma boa opção para você comprar. A Royal Enfield é uma marca muito legal, né? Tem esse conceito de motopurismo, motos com pouco plástico, né? Um design assim mais retrô, mais que remete mais às motos antigas. Isso é ponto de amor e ódio. Eu, por exemplo, acho linda as motocicletas, gosto desse conceito de design, acho muito legal. E tem pessoas que odeiam e acham que não tem nada a ver. Então, as concessionárias da Royal é uma experiência diferente, tá? Por exemplo, os vendedores não ficam sentados em mesas, é uma bancada diferente, tem sofá dentro da concessionária, tem uma moto desmontada aí presa na parede. Então, é uma experiência diferente das marcas tradicionais. Então, eu acho tudo isso, acho toda essa experiência bem legal. E eu nunca considerei comprar uma Himalayan porque ela tinha defeitos muito graves, né? E eu não ia comprar uma moto que eu uso para todo dia para ficar tendo problema de cabeçote derretido e pré-ignição e coisa quebrando e trincando. Então ela nunca foi uma opção por causa disso. Mas, como eu disse, essa moto evoluiu muito ao longo do tempo e hoje em dia ela está bem mais confiável. E passei a considerar essa motocicleta. Gosto muito, por exemplo, também da Meteor 350, acho linda a motocicleta, mas não considero tê-la por não ser versátil, né? E eu sempre priorizo motos versáteis para o meu tipo de uso, para as minhas prioridades, né? Então eu estava de fato há mais ou menos uns 15 dias consumindo muito vídeo sobre a Himalayan, aprendendo sobre ela, vendo a opinião dos proprietários, para ver se rolava de eu comprar ou não uma Himalayan. E pessoal, hoje em dia a moral dessa motocicleta na internet está muito boa, viu? É uma chuva de proprietários falando que adoram a motocicleta, tá? E que gostam também ali da experiência da marca, do atendimento da marca e etc. Então, claro que isso são coisas específicas, né? Pode ter gente satisfeita, como gente não satisfeita também, mas pode abrir aí qualquer vídeo de Himalayan e leia uns comentários. A grande maioria dos comentários são positivos. Eu tive o capricho de ler vários comentários de vários vídeos e a moral dela tá boa, tá? Então eu resolvi, semana passada eu passei na Royal Enfield daqui de Campinas, fui ali como um consumidor normal,
com a pretensão de, quem sabe, comprar essa motocicleta. E vendo pelos reviews, nos vídeos que eu vi sobre ela, eu já estava assim convencido que eu ia comprar a Himalayan. E fui realmente andar nessa motocicleta, conhecer ela mais de perto, já tinha visto pessoalmente várias vezes, mas fui lá realmente para andar nela porque eu nunca tinha andado. As opiniões que eu vou colocar aqui na sequência, que fique muito claro, são opiniões de um test ride de 20, 30 minutos que eu fiquei com a moto, tá? Então, se você puder ouvir a opinião de um dono, de um proprietário, com certeza ele vai ter uma opinião mais consolidada. Então, as opiniões que eu vou dar aqui são as primeiras impressões que eu tive com a moto. E depois de andar na moto, eu decidi, sem sombra de dúvidas, que eu não compraria a Himalayan. E no conceito geral, eu não gostei da motocicleta. E vou trazer aqui agora os motivos. Quero começar esse vídeo falando dos pontos positivos e que fazem essa moto brigar fortemente no mercado das trails de média cilindrada, aí, Lander, XRE, Versys 300 e etc. É uma moto bastante completa, né? Tem um painel muito legal. O painel dela tem aquele tripper que mostra ali informações do GPS curva a curva via Bluetooth pelo seu celular, muito legal isso. O painel dela mostra a velocidade, tem conta-giro, tem ali uma tela uma tela digital ali para mostrar ali os odômetros, temperatura ambiente e mais algumas outras coisas, tem indicador de marcha e é um painel muito bonito, todo analógico, ele dá aquela sensação de avião antigo, sabe, com aquele painelzão todo analógico. Eu acho muito bonito e legal o painel. Mas já falando do painel, ele condensa, tá? Então é um painel que você tem que tomar cuidado com água na hora de lavar e etc. Mas ainda assim, dependendo da umidade, do calor ali, vai condensar a parte de baixo, igual as motos da Harley. O painel tem um ponto positivo muito legal, esses que eu citei, mas ele tem esse ponto negativo, tá? Outro ponto positivo é que é uma moto nitidamente trail, né? Tem curso de suspensões muito bem compatíveis com a proposta da moto, altura do solo muito boa, então é sem dúvidas uma moto aventureira que vai te entregar uma performance legal, principalmente na terra e no dia a dia aí nas grandes cidades, na buraqueira das cidades. É uma moto com freio ABS, com freio a disco nas duas rodas e ABS nas duas rodas, e ainda você pode desligar o ABS da roda traseira. Moto nenhuma dessa categoria e faixa de cilindrada tem essa função de desligar o ABS na roda traseira, e a Lander, por exemplo, nem ABS na roda traseira tem só na dianteira. Então isso é também um ponto positivo. Para mim, um ponto positivo também é a beleza dessa motocicleta. Como eu disse, acho ela muito linda, diferente. Aos meus olhos, a beleza dela me agrada bastante. Outra coisa muito positiva dessa motocicleta é que ela é pouco visada para roubo, então para mim que mora aqui em cidade grande, Campinas, e vou eventualmente para São Paulo, que é maior ainda e tem muito risco de assalto, violência de forma geral, é uma moto que te dá mais tranquilidade de rodar, o que eu não tenho aqui com a minha Versys 650, né? Isso é um ponto positivo muito legal, isso vai baratear o seguro, pode ter certeza disso, tá? Outro ponto bastante positivo dela é que ela é uma moto construída para ser simples, rústica e durável. Então é uma moto monocilíndrica com refrigeração a ar, com a presença de um radiador de óleo, mas esse radiador não tem ventoinha, não tem válvula termostática, então ele simplesmente vai abaixar a temperatura do óleo
para manter o óleo mais próximo possível da viscosidade ideal, né? Se você esquenta demais esse óleo, ele muda a viscosidade, ele vai ficar cada vez menos viscoso quando ele esquenta. Isso pode gerar danos para o motor. Então tem um radiador ali que ele vai só funcionar quando você anda com a moto, né? Para ela pegar o ar natural ali. Então ela tem um sistema de arrefecimento simples, o que barateia a manutenção, praticamente não tem eletrônica de nada, tem poucos sensores. Teoricamente é uma moto para ser simples de você fazer manutenção e não ter muita dor de cabeça. O motor dela é um motor subquadrado, ou seja, tem o curso do pistão maior do que o diâmetro do pistão, o que faz desse motor especialista em torque. Então é uma moto que entrega o seu torque máximo logo cedo, não precisa ficar subindo o giro demais para ela dar conta do recado. Isso faz dela uma moto muito fácil de pilotar na cidade, não tem muita frescura com marcha, qualquer marcha que até você der mão ela tem força e toca o barco. E isso na terra deve ser muito legal, muito fácil, que na terra a gente usa muito torque em baixo giro, então ela tem esse ponto positivo e essa característica de ser mais especializada em torque do que potência. De certa forma, você vai perder a potência, né? É um motor com pouca potência, o que vai te dar aí velocidades máximas de no máximo 130, 140 km por hora em situações mais adequadas. Então, para velocidades de cruzeiro altas, não é uma motocicleta para você se você busca isso. Então, uma moto aí devagar e sempre, tranquilo, para você curtir o rolê sem grandes velocidades. Então, ela vai pecar aí na rodovia. Outra coisa legal desse motor dela é que ele vibra pouco, tá? Por mais que seja monocilíndrico e tem tudo para vibrar demais, eu achei que é bem razoável a vibração, principalmente em baixo giro, que é onde você vai estar. Como eu disse, você não precisa ficar subindo o giro demais para as coisas acontecerem. Então, na maior parte do tempo, o nível de vibração dela é bem razoável, bem aceitável. Então, considero também a vibração, levando em consideração ser um monocilíndrico, é um ponto positivo, tá? Claro que esse motor aqui, por exemplo, bicilíndrico da Versys, vibra bem menos, mas comparando esse monocilíndrico com outros, eu achei bem razoável a vibração dele, viu? Outra coisa bem legal dessa motocicleta é o preço. Na grande maioria das suas motos concorrentes são mais caras. Versys 300, BMW GS 310, Lander, XRE, a grande maioria das suas concorrentes são mais caras. Então a Himalayan chega como uma das motos mais completas desse segmento, com um preço bem mais acessível. E isso soma demais nessa motocicleta. Outro ponto bem legal dessa motocicleta são os acessórios originais, que vão de baú lateral a tampa de óleo personalizada com o logo da marca, feito ali de aço, que são lindos. Os acessórios originais são lindos, pelo menos na minha opinião, e ornam demais com o estilo e soma na customização da motocicleta. Então isso, sem dúvidas, na minha opinião, é um ponto positivo a se considerar. A gama e a possibilidade enorme de você personalizar a sua Himalayan. Pessoal, vamos falar então agora dos pontos negativos e de por que eu não gostei da Himalayan. Como vocês viram aí, eu considerei diversos pontos positivos dela, mas no geral eu não gostei e decidi na hora que eu andei nela, eu decidi que não seria uma moto para mim e eu desisti da compra, tá? Primeiro ponto, não me cabe no tanque dela. Quando você repousa aqui as suas pernas no tanque, né? A sua perna tem que caber aqui nesse vinco do tanque.
A Himalayan tem esse vinco, mas ele termina muito cedo e comigo, que tem 1,77 m de altura, esse vinco ficou bem na ponta do meu joelho, a minha perna ultrapassava e ficava ali um vão e meu joelho ficava batendo bem na quina, então eu não coube na motocicleta, não me coube nela. Isso vai variar de pessoa para pessoa, porque por mais que você tenha a mesma altura que eu, por exemplo, talvez você pode ter um tronco maior e perna menor, o que vai fazer diferença lá na hora de encaixar na moto, né? Então, para mim, pelo comprimento aqui, principalmente do meu fêmur, né, do osso da minha coxa, ele não cabe no tanque da moto e ele ultrapassa ali o vinco que deveria receber ali a sua perna. Se eu chego para trás, para eu caber dentro desse vinco do tanque, eu fico longe demais, eu tenho que ficar esticado com o braço assim, então não dá certo. Eu tinha que ficar ali com a perna meio que no ar ali, porque ela não encaixava no tanque. E esse foi o primeiro e principal ponto que eu desisti da compra, porque eu não encaixei na moto. Isso em longas horas de exposição, viagem, por exemplo, pode ter certeza que me traria desconforto. Segundo ponto que eu não gostei da moto é o barulho do motor. Isso já é manjado na internet, tá, pessoal? Muita gente já fala mesmo que esse barulho, que esse motor da Himalayan é ruidoso, é estranho o barulho. Então vou até deixar aqui agora para vocês ouvirem esse motor em marcha lenta, como ele tem um ruído estranho, parece que ele está atritando lá dentro dele. Isso pode ser um ponto de desconforto para você, foi para mim, mas isso não seria um fator limitante, tá? Eu não deixaria de comprar moto por causa disso, tá? Mas eu achei um ponto negativo também o fato do motor ser... Ele não é um reloginho assim, igual um monocilíndrico da Honda, por exemplo. Ele é ruidoso, é estranho ali, em marcha lenta principalmente. Então isso é um ponto negativo para mim, mas não é um ponto negativo absurdamente limitante, tá? Outra coisa que eu não gostei foi os freios dela, tá? Por mais que ela tenha o freio a disco ali nas duas rodas, por mais que ela tenha o AeroKeep, né? Que são esses conduítes aqui, ó, tá vendo isso daqui na minha Versys aqui? O da Versys é de borracha. O da Himalayan é de malha de ferro, tá? Essa mangueira aqui. E isso aumenta a performance do freio porque ela dilata menos, principalmente quando ele está muito quente. E isso aumenta a performance do freio, né? Por mais que seja AeroKeep, o freio é ruim, tá? É borrachudo, você tem que apertar com mais força para a moto parar. A mesma minha Versys 150 tendo aqui, não tendo AeroKeep, tem um freio absolutamente superior. A Versys 300, que é a sua concorrente da Himalayan, não tem AeroKeep também e o freio é absolutamente superior, tá? A moto que eu andei e testei era muito nova, tinha ali uns 200 km rodados, talvez até menos, então estava amaciando ali ainda a pastilha e etc. Mas ainda assim, mesmo quando a minha Versys 300 ou a 650 era 0 km, porque eu comprei as duas 0 km, elas não tinham um freio borrachudo desse jeito, por mais que ainda estivesse na fase de amaciamento. Recebi diversos relatos de pessoas sobre esse assunto e muitos deles concordaram comigo que o freio dela é de fato borrachudo. Alguns deles falaram que esse freio melhora muito depois da sua fase de amaciamento, mas não me desceu muito não esse freio, tá? Eu vim com uma expectativa muito alta em cima dele por causa do AeroKeep, que é um item que nem tem aqui na minha Versys, então eu esperava pelo menos um freio superior, pelo menos o traseiro aqui, né, porque na frente aqui na Versys é duplo, então vamos ignorar a frente, mas pelo menos o traseiro, que é um disco simples também. Mas o freio tradicional aqui de borracha da Versys 300 ou da 650 dá um banho no freio da Himalayan, tá? Isso é uma questão de percepção, eu não acho que seja um fator
absolutamente negativo, porque assim, com o tempo eu imagino que você vai se adaptar com isso, você vai se acostumar com isso e você aprende a entender as limitações do freio e pode ser que não seja um motivo para você de ponto negativo no futuro, tá? Mas no geral, dentre todas as motos que eu já andei e testei, sem dúvidas a Himalayan é o pior freio que eu já andei e já testei, tá? Eu andei recentemente também na Meteor 350 da Royal Enfield também. O freio dela é bom, tá? Não achei borrachudo, não achei nada de negativo nesse freio, mas o da Himalayan, pelo menos dessa unidade que eu testei, eu não gostei não. Quando o assunto é suspensões, a Himalayan ela tem uma suspensão de curso bem satisfatório para a sua categoria, como eu já citei, e eu esperava que as suspensões da Himalayan dessem um banho em conforto aqui na Versys 650, que é a minha referência, né? Que é a moto que eu uso todo dia, né? A Versys tem suspensões de cursos menores, com um propósito diferente, né? Mais duro para tolerar aqui e ter estabilidade em altas velocidades, então é uma proposta diferente. Mas eu esperava pelo menos que a Himalayan fosse mais confortável em quesito suspensões do que a Versys 650 aqui, tá? Então eu não achei que a Himalayan seja dura, mas eu achei que a suspensão da Himalayan é mais dura do que da Versys 650. Tá? Achei que a suspensão traseira da Himalayan poderia ser um pouco melhor no retorno, tá? Em algumas situações ela bagunçava a ciclística da moto, em ruas muito esburacadas, a moto balançava assim e ela meio que perdia ali, não sabia se ela ia reto, se ela deitava, se ela ia para lá, se ela ia para cá, então ela entrava na buraqueira e não entrava com uma estabilidade muito boa. Então eu não gostei muito da ciclística dela associado à suspensão na buraqueira, por exemplo, tá? Eu sei que a minha referência aqui, como já cansei de falar aqui, as suspensões da Versys 650 são muito superiores e maravilhosas, dá um banho aqui na grande maioria das motos concorrentes. Então a minha referência é alta, né? A minha referência vem de suspensões muito boas. Mas eu me frustrei porque eu esperava que pelo menos a Himalayan fosse mais confortável, porque ela tem um curso maior e tem suspensões projetadas para absorver impacto, principalmente na terra. Mas eu não achei, eu achei que as suspensões da Himalayan são inferiores à da Versys 650. Sei que não é uma comparação justa, mas comparando conceitos de uma moto trail, que é a Himalayan, e uma moto crossover, que é a Versys 650, eu esperava, no mínimo, que a suspensão da moto trail fosse mais confortável e absorvesse melhor a buraqueira do que uma moto crossover, tá? Então foi outro ponto de frustração aí que eu considerei ao andar na Himalayan. Outro grande aprendizado que eu tive dessa experiência é que assistindo a moto pelo YouTube, pelos reviews dos outros produtores de conteúdo, eu estava assim plenamente convencido que eu ia levar essa moto para casa.
Mas ao andar com a moto eu desisti na hora, e o grande aprendizado é o quanto muda a experiência em pessoa, presencial, né? Você de fato sentar na moto, você de fato andar na moto e ter a sua percepção, o quanto isso mudou a minha opinião da moto e o quanto eu percebi coisas que a grande maioria das outras pessoas não perceberam, né? Que é a questão do joelho, porque talvez para a pessoa, dependendo da altura e do tamanho da perna da pessoa, ele não percebeu ou ela não percebeu, então não foi um ponto negativo para ela, mas para mim foi. Foi um grande aprendizado porque, pessoalmente, eu descartei a ideia. Então eu te encorajo aqui a, sempre que possível, ir conhecer a moto pessoalmente, porque isso pode mudar a sua opinião drasticamente. Então viver só de review na internet sobre a moto não significa que vá resolver todos os problemas, digamos assim, para você tomar a sua decisão. Então eu te encorajo a sempre ir conhecer a moto pessoalmente e, de preferência, andar na moto. E de preferência andar na cidade, andar na rodovia e ver e sentir a motocicleta, ver se você encaixa na motocicleta. Pessoal, como eu falei, a ideia desse vídeo era compartilhar as experiências e opiniões que eu criei ao consumir bastante vídeo sobre essa moto e ao dar uma volta nessa moto também. Esses pontos de atenção, principalmente se você for alto, para ver se você vai caber na motocicleta, ou se mesmo que você não caiba, talvez isso não te incomode. Fique atento a esses pontos negativos, vá na loja, ande e crie a sua própria opinião, porque talvez o que me incomoda não vai incomodar você. Ainda assim, eu acho que essa moto está brigando fortemente no mercado e ela vem ganhando o seu espaço com razão. É de fato uma moto muito legal e é uma pena que principalmente ela não tenha encaixado nos meus joelhos. Eu não encaixei na moto, então é uma pena. E fique atento a esses pontos negativos para, se isso for um fator limitante para você não se arrepender depois. A moto, como vocês viram, tem diversos pontos positivos também, então vale aí você ponderar aí para você se faz sentido para você ou não essa motocicleta. Se você achou que essas informações foram úteis, te ajudou a esclarecer mais a sua mente com relação à Himalayan, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.